Evangelho de João 21, a partir do 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, essa passagem nos mostra o momento de Jesus Cristo tendo um diálogo com os discípulos que estavam pescando. Quando a gente lê esse texto, sem olhar para o contexto, aparentemente Jesus estava apenas conversando com Pedro, porque o foco de Jesus naquele momento era Pedro. Porque Jesus não queria falar para a multidão naquele momento, Jesus não queria falar para os outros apóstolos naquele momento, Jesus queria falar com Pedro. Deus é sempre assim. Deus ele não vai tratar conosco atacado, Deus trata conosco a varejo, Deus trata conosco pessoalmente, porque Deus não nos criou de uma fórmula em que Ele fez multidão de pessoas, mas Ele fez individualmente cada um de nós. E Deus se relaciona conosco individualmente, pessoalmente, personalizadamente. Andando um pouquinho para trás nessa passagem, Jesus Cristo, Ele chama os seus discípulos, Ele toma uma alimentação, comida com seus discípulos, e Ele então procura lavar os pés dos discípulos. E dos 12 discípulos que ali estavam, apenas um se nega e fala: Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Vou pedir ao Daniel que deixe o tema aqui, faz favor, Daniel. E Jesus diz para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino de Deus. Você não tem parte comigo no meu reino. Você não faz parte do meu projeto, do projeto que eu estabeleci para a humanidade. Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não vai fazer parte de uma igreja que vai começar daqui a pouco, quando eu morrer, ressuscitar e derramar o meu Espírito Santo. E Jesus então, Ele lava os pés dos discípulos e prepara os discípulos para o ministério que eles começariam agora, sem a presença de Jesus, agora não mais com o mestre, agora não mais com a segurança de Jesus Cristo. E lá no capítulo 13, versículo 17, Pedro, ele repreende Jesus, quando Jesus disse para ele que iria para a cruz, que era necessário ir para a cruz, que era necessário morrer na cruz, e Pedro fala assim: Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém, o Senhor não vai morrer, isso é loucura, o Senhor não deve fazer isso. Se for o caso, eu morro no teu lugar, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Pedro, ele começa a ter esse embate com Jesus, ainda no momento em que ele não compreendia qual era a excelência do ministério de Jesus Cristo. E aí quando Jesus Cristo, um pouco antes de ir para a cruz, vai para o Monte das Oliveiras, e ele chama Pedro, Tiago e João, diz para eles assim: agora vocês precisam orar comigo, porque o momento está chegando, porque o tempo do cumprimento da profecia, o limite do tempo para o sacrifício do Filho do Deus vivo, do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, está chegando. E Jesus coloca os três em um lugar, se distancia um tiro de uma pedra, 40, 50 metros, e começa a orar, a se angustiar, e quando ele volta encontra os três discípulos dormindo. E ele chama Pedro e repreende Pedro. Fala: Pedro, mas nem uma hora você pode vigiar comigo? Note que mais uma vez não tem só Pedro, estava Pedro, Tiago e João, mas Jesus se dirige para Pedro. Jesus volta para o tiro de uma pedra a 50 metros de distância, fica de joelhos, começa a orar. Aquela agonia da morte, aquele momento que antecedia a morte da cruz, a ausência de Deus, o cálice que pesava sobre ele do pecado de toda a humanidade, volta para os discípulos dormindo. E nesse momento de sono espiritual, Jesus Cristo é pego,
o sacerdote, a igreja, o servo do sumo sacerdote, o exército romano, vai até Jesus, capítulo 18. Prende Jesus e Pedro arranca da sua espada e vai para a briga. Agora eu tenho que mostrar para Jesus que eu estava dormindo, mas que eu vou defender ele. Pega a espada e começa a querer brigar com aquele exército. E Jesus repreende e fala: calma, Pedro, não é assim que as coisas vão acontecer. É necessário que eu morra. É incrível, queridos, às vezes a gente vê pessoas chorando quando assistem um filme sobre a crucificação de Cristo. Mas na verdade nós deveríamos nos alegrar, porque se não fosse Cristo morrer na cruz do Calvário, nós não teríamos a menor esperança de vida eterna. É incrível como vemos cristãos, às vezes, olhando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como se fosse um acidente, como se fosse algo que não deveria ter acontecido, como se fosse um abandono da igreja, mas não, ele sabia desde o princípio que esse era o fim, que a plenitude dos tempos se cumpriria quando Cristo morresse na cruz do Calvário. Não foi um acidente, mas era algo planejado por Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus promete que da semente da mulher vai sair um que vai esmagar a cabeça da serpente. E a cabeça de Satanás é esmagado quando Cristo morre na cruz do Calvário. Ali ele vence a morte, ali ele vence o pecado, ali ele vence a corrupção, ali ele vence o inferno, ali ele vence o diabo. Mas aí um momento em que Pedro, então, se dá por vencido, deixa o exército, deixa a igreja, a cúpula da igreja levar Jesus. Pedro, ele passa por 3 momentos terríveis. Primeiro momento, capítulo 18, versículo 17. Uma parte na entrada do templo, interna do templo, onde só entravam judeus, mas as mulheres também poderiam entrar. E Pedro chega até aquele espaço, era um espaço público para os judeus, e ele fica em volta ali de uma fogueira se aquecendo do frio da noite, mas ele não tinha coragem de acabar de chegar. E a serva que cuidava da porta daquele templo chega para ele e fala: escuta, você era um deles, você se veste como deles, você se parece como deles. E Pedro nega Jesus pela primeira vez. Quantas vezes nós, durante a nossa caminhada, negamos a Jesus? Às vezes não dizendo, não declarando que negamos a Jesus, que não reconhecemos Jesus, mas negamos Jesus com o nosso comportamento. Negamos a Jesus quando deixamos Cristo de lado, quando deixamos o culto de lado, quando deixamos o testemunho de lado, quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de dar bom testemunho na sociedade onde Deus nos colocou. E Pedro passa por esse momento terrível da sua vida, vem em seguida um segundo momento, onde Pedro, ele nega Jesus uma segunda vez, quando uma pessoa chega e fala assim: olha, o seu jeito de falar é igualzinho deles. As suas expressões, você fala como eles, você se parece com eles. E Pedro nega a segunda vez, e em João capítulo 18, versículo 26, Jesus então nega Jesus pela terceira vez, e aí o galo canta. E aí é como se Pedro estivesse olhando Jesus, mirando para ele. É como se Jesus, naquele momento onde estava sendo julgado, pela terceira vez que Pedro negou e o galo cantou, ele tivesse apontado o dedo assim para Jesus: eu te avisei que você me negaria 3 vezes. Pedro passa a sofrer de uma angústia muito grande, e ali agora Jesus é condenado, e Jesus passa pela via cruz, carregando a sua própria cruz, mas Pedro, aquele que estava disposto a morrer por Jesus, já não estava mais com ele. Jesus agora passa pelo escárnio, enquanto ele caminha do seu lugar de condenação até o Calvário, mas Pedro não estava para ajudar a carregar a cruz, Pedro não estava para defendê-lo das cuspidas, dos murros, dos calçamentos. Agora Pedro já estava longe, porque Pedro não queria acompanhar aquele momento, porque Pedro, aquele que disse que morreria por ele, agora já não está nem disposto mais a acompanhar, por medo de passar pelos mesmos sofrimentos. E aí Jesus Cristo chega no Calvário, ele é pregado na cruz, a cruz é levantada, e de lá de cima, Jesus Cristo contempla as pessoas que estavam ali, mas não estava Pedro. Aquele que esteve com ele o tempo todo, aquele que caminhou com ele, aquele que disse que morreria por ele, aquele que disse que iria até o fim do mundo com ele, aquele que disse que faria 3 tendas para ele lá no Monte das Oliveiras, para ele não descer para Jerusalém. Agora, aquele Pedro, discípulo, já não está mais com Jesus. Agora Jesus só vê Tiago, Maria e João.
E o grande herói Pedro, grande herói da fé cristã, da igreja primitiva Pedro, está escondido. Onde estaria Pedro? Poderia estar em qualquer lugar, menos junto com Jesus. Porque agora ele não segue mais os caminhos de Jesus. Os caminhos de Jesus Cristo levavam do escárnio até a crucificação. Não era o caminho que Pedro queria seguir. Mas essa passagem nos fala sobre um amor em comum. Um amor em comum. E eu quero abordar 3 pontos desse amor. Primeiro deles, o amor em comum é um amor sacrificial, mas irreal. Olha o que diz o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E eu quero perguntar para você. Olha aqui para mim. Você ama Jesus mais do que a pessoa que está do seu lado? Você ama Jesus mais do que a pessoa que está aí do seu lado? Pedro disse: sim, eu te amo. Mas a pergunta que Jesus fala aqui, a expressão grega que ele usa é diferente da expressão grega que Pedro responde. Jesus pergunta assim: Simão, Ioannon, agaspe, me? A expressão de HP, de agapau, a expressão usada em João 3,16, porque Deus te amou de uma maneira espetacular. Um amor irresistível, um amor quase surreal. E aí Jesus acrescenta uma outra expressão. Ele não apenas diz: olha, você me ama da forma como eu te amo, mais do que o amor que esses outros que estão ao seu lado têm por mim. E Pedro diz: sim, Senhor. Qual que é a diferença entre o amor que você tem por Cristo e o amor que as pessoas que você conhece aí da igreja têm por Cristo? Qual que é a diferença? Se você tivesse que fazer uma análise da sua vida, a sua vida pessoal, você colocar você aqui no centro e colocar a igreja que está aqui junto com você do outro lado. Qual a diferença entre você e o seu semelhante? Qual a diferença entre a sua fé em Cristo e da pessoa que está do seu lado? Jesus não pergunta para Pedro se Pedro morreria por ele. Jesus só queria saber se Pedro o amava. Jesus não pergunta para Pedro se Pedro estava disposto a fazer o impossível por ele. Jesus só queria saber qual era o nível do amor que Pedro tinha por Jesus. Jesus não queria saber se o amor de Pedro era um amor sacrificial. Jesus queria saber se o amor de Pedro era um amor real. Se o que realmente Pedro achava que sentia por Jesus era o que realmente Pedro sentia por Jesus. Há uma diferença muito grande entre o que você acha que é e entre o que você é realmente. Isso envolve caráter. Caráter não é o que as pessoas dizem que você é. Caráter é o que você é, mesmo quando ninguém está te olhando. Enquanto Pedro estava com Jesus, ele morreria por Jesus, ele faria 3 tendas para proteger Jesus, na tenda que teria o profeta Elias, que teria Moisés e que teria Jesus. Na presença de Jesus, Pedro caminharia até a morte. Na presença de Jesus, Pedro usaria a sua própria espada, mas na ausência de Jesus, Pedro nega. 1, 2, 3 vezes. Na ausência de Jesus, Pedro foge e deixa Jesus sozinho. Ele é que se vire com a sua cruz. Mas existe um outro aspecto nessa resposta de Pedro. Pedro diz assim: sim, Senhor, eu te amo. Mas a resposta de Pedro no grego, naikurie su oidas oti philo. A pergunta de Jesus coloca o verbo agapau. Pedro responde com o verbo philo. A expressão filô, ela deu origem à palavra amizade, não amor.
Jesus pergunta assim: você me ama com o amor que eu te amo? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de você. Há uma diferença entre gostar e amar. Gostar te leva a um limite no relacionamento. Amar, não existe limite. Quando você ama a sua esposa, a esposa ama o marido, esse amor, ele vai durar, segundo a lenda, até que a morte os separe. Eu acredito que além da morte, nem a morte é capaz de apagar o amor. Agora, quando você gosta, não. Quando o rapaz e a moça se relacionam ou entram no casamento gostando apenas e não amando, então a primeira crise é divórcio. Então o primeiro problema é divórcio. Então a primeira situação adversa é divórcio. Por quê? Porque não existe o amor que baseia o seu relacionamento e o seu comprometimento. Pedro, nesse momento, ele achava que amava Jesus, mas ele apenas gostava, por isso ele não teve comprometimento com Jesus. Era um amor sacrificial que ele achava que tinha, mas era irreal o amor que Pedro tinha. Ele disse assim: Senhor, eu aceito o Senhor, olha, eu gosto do Senhor, Senhor, eu estou acostumado com o Senhor. Mas o amor que Jesus pergunta é um amor sacrificial. Quando Deus te criou, Ele fez o melhor da sua vida. Quando Deus te fez, Ele fez o que há de melhor em você. Eu já citei aqui em outras passagens a narrativa da criação em Gênesis. Deus diz assim: haja animais domésticos, haja água doce, água salgada, haja porção seca, separação entre águas e águas, haja animais que voam, haja animais que rastejam, haja animais grandes, animais pequenos. Mas quando Deus vai fazer o ser humano, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não disse assim: haja homem. Deus não disse assim: haja mulher. Ele disse: agora eu vou fazer. E aí Ele sopra nas narinas do homem e da mulher o fôlego da vida. Você é um ser especial. Amém? Amém. Feito por Deus. Feito por Deus. Meus irmãos, o amor de Pedro não levaria a servir a Cristo olhando para a cruz. Naquele momento, Pedro estava olhando para as circunstâncias. E por não amar Jesus da forma como Jesus queria que Pedro amasse, e por isso Deus estava provocando esse sentimento, Pedro negou 3 vezes. Sem o amor sacrificial, jamais serviremos a Jesus com intensidade. E aonde que está a expressão intensidade nessa passagem? Jesus fala assim: você me ama mais do que Ele? Você me ama mais do que Ele? Você me ama mais do que Ele? Eu fico imaginando que Pedro passou por uma saia justa nesse momento. Não tem coisa pior do que as pessoas chegarem para você em público, te cumprimentar, te chama pelo nome: oi Alexandre, você, opa, tudo bem? Tudo bem, você está lembrando de mim? Gente, não faça essa pergunta, é horrível. Algumas semanas fomos ministrar um seminário para casais em Jataí, primeira igreja que eu pastoreei, quando saí do seminário. E na hora do jantar chegou um rapaz, do meu lado esquerdo assim, eu estava sentado, olhei para ele: ô pastor, tudo bem? Estendi a mão: tudo bem, e você? Ele: tudo bem, o senhor está lembrando de mim? Ele falou: o senhor fez meu batismo. Aí eu queria morrer. Primeiro, eu não lembrava dele. Segundo, eu não lembrava que eu tinha batizado ele. Não faça essa pergunta para as pessoas. Não é de Deus. Você está lembrando de mim? Não faça isso. Às vezes a gente vai enrolando, né? Ah, tu! Aí só vai complicando, que a pessoa fala: de onde? Aí você só vai. E Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama mais do que ela? Você me ama mais do que ele? E eu fico imaginando os outros 11 olhando para Pedro. E aí, Pedrão, e agora? O que tu vai dizer? Pedro: sim, Senhor, amo. Mas a expressão de Pedro é: não sou capaz de me comprometer com o Senhor. O meu amor, ele pode até ser sacrificial, mas ele não é real. Ele não é tão intenso. Versículo 16.
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Parece que se repete a história, mas não, ela é totalmente diferente. E aqui nós vemos um amor comum, mas necessário. Comum, mas necessário. Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama com o amor ágape, o amor de João 3,16, o amor do Deus que criou o mundo, o amor daquele que se encarnou, o amor daquele que vai morrer na cruz, o amor daquele que vai derramar o seu Espírito Santo, o amor daquele que vai caminhar ao seu lado até o juízo final. Só que Jesus agora não coloca mais aquela palavra, mais do que os outros. Versículo 16, coloca aqui, Daniel. Agora Jesus não pergunta assim: olha, o seu amor é maior do que o dos outros? O seu amor é mais intenso do que os outros? O seu amor é mais profundo do que os outros? O seu amor é mais verdadeiro do que os outros? Não. Agora Jesus pergunta de novo: o seu amor é ágape? Mas ele tira a expressão mais do que os outros. Ele não insere mais as palavras mais do que esses outros. O comportamento cristão de Pedro era comum. E diante da aflição, Pedro se dispersou, Pedro fugiu. Diante da aflição, quando estava ausente de Jesus, Pedro era apenas mais um que fugiu. Pedro era apenas mais um que deixou Jesus. Pedro era apenas mais um que negou a fé. Pedro era apenas mais um que abandonou o caminho do Senhor. Pedro era apenas mais um que não queria mais seguir aquele comprometimento com aquele que iria para a cruz. E aqui eu vejo uma dureza muito grande na palavra de Jesus. Quando ele exclui mais do que os outros, ele está dizendo assim: então, o seu sentimento por mim é como qualquer um outro. Não muda de nenhum dos outros que estão aqui. E essa prova, ela acontece por causa da vida de Pedro, do comportamento de Pedro. Porque a nossa fé cristã, queridos, ela não é feita de palavras, mas ela é feita de ações. O que vai mostrar se realmente você tem fé em Jesus não é o que você diz, mas é a sua vida. O que vai realmente mostrar se você é um discípulo de Jesus, se você ama Jesus, é a prática cotidiana do Evangelho de Jesus Cristo. É você ser um cristão, que significa você ter uma identidade de Cristo e as pessoas te reconhecerem como um cristão. É você exalar o bom perfume de Cristo. É você falar como Cristo, é você se comportar como Cristo, é você se vestir como Cristo. E naquele momento Pedro havia sido reprovado por causa do seu comportamento. Nesse momento Pedro entendeu que ele achava que iria até a morte, mas não iria. Na hora de ir para a morte, é mais fácil fugir. Queridos, não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir a Cristo. Não é fácil ser modelo de Cristo. Em casa, na sociedade, na nossa geração. Mateus capítulo 26, versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, mas todos deixaram Jesus no momento em que precisavam provar a sua fé. O amor de Pedro era um amor comum, que o mantinha apenas numa vida cristã comum, numa vida cristã dentro de uma sociedade de cristãos, numa vida cristã dentro de um povo cristão. Nós fazemos parte de uma nação cristã, consumida pela política mais corrupta do mundo, cristã, onde nós vemos falta de segurança, falta de educação, onde nós vemos falta de tratamentos de saúde com dignidade de um país cristão, onde nós vemos o governo gastando milhões no carnaval, num país cristão. E eu pergunto, que tipo de país cristão nós somos? Um país cristão comum, que tem um amor por Cristo comum, necessário para me manter aqui na igreja. Quantos de nós saímos de casa e vamos para a igreja com amor cristão comum,
não difere dos outros. Assim como vocês estão aqui, tem os da Assembleia, tem os da Batista, da Quadrangular, da Igreja Católica, da Renovada, da Congregação, cristãos comuns, que seguiram para suas igrejas, mas que voltam para casa e continuam na sua vida como era antes. Sem mudança, sem transformação. Pedro responde assim: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, eu te aceito. Jesus pergunta de novo no versículo 16, se o amor de Pedro é um amor ágape, e Pedro responde novamente que é um amor filo, que é apenas gostar. A diferença nas duas perguntas é que agora Jesus Cristo não insere mais do que os outros. Meus irmãos, Jesus não está pedindo a Pedro que seu amor seja sobrenatural. Jesus está dizendo para Pedro assim: entenda até onde você está disposto a ir pela sua fé. Entenda que você não é o que você acha que é, porque o seu comportamento não condiz com quem você diz que é, com quem você acredita ser. Seja real. Porque enquanto você não entender o sentimento que você tem por mim, Jesus diz para Pedro nas entrelinhas, você nunca vai mudar de vida. Você nunca vai melhorar. Você nunca se colocará à disposição de pagar um preço. O que diferencia a sua vida cristã dos outros cristãos? Você pode sair daqui e continuar a mesma vida igual aos outros, ou você pode sair daqui decidido a ser um cristão melhor. Se você fizer isso, a nossa igreja será uma igreja cristã melhor do que as outras. Se nós fizermos isso, as outras igrejas também, nossa cidade será uma cidade cristã melhor do que as outras. E assim sucessivamente. Mas, queridos, esse texto nos leva a um terceiro tipo de amor, que é um amor real, mas transformador. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sabe por que Pedro se entristece aqui? Porque agora Jesus muda o discurso. A primeira pergunta de Jesus é: você me ama? Amor ágape, mais do que os outros? Pedro diz: eu tenho um sentimento legal por você. Segunda pergunta, Jesus usa a mesma expressão ágape: você me ama? Sim, mais do que os outros? Pedro diz: eu gosto muito do Senhor. Pela terceira vez, Jesus não apenas tira a expressão mais do que os outros, mas ele muda a pergunta. Agora ele não usa mais a expressão agapau, agora ele usa a expressão philo. De uma forma bem simplória, Jesus está dizendo assim: então você não me ama, você apenas gosta de mim? Aí Pedro se entristece e fala: Senhor, infelizmente, a tristeza de Pedro está mais voltada pela forma como Jesus faz a terceira pergunta do que Jesus Cristo é perguntado pela terceira vez. Porque agora Jesus muda o discurso, ele fala: então é esse o sentimento que você tem por mim? Então agora eu estou entendendo por que você me negou 3 vezes. Então agora eu estou entendendo por que eu não vi você no meio da multidão enquanto eu caminhava para o Calvário. Então agora eu estou entendendo por que quando eu estava lá em cima na cruz, eu olhava para baixo e não via você. Porque você não me ama. E é por isso que eu chamo esse amor de um amor transformador. Porque ali Pedro começa a fazer uma reflexão. Uma pergunta diferente das outras. Agora Pedro passa por uma reflexão dos 3 anos de ministério ao lado de Jesus. Puxa vida, eu estava pescando e ele me chamou. Ele disse: eu vou fazer de você pescadores de homens.
E aí Pedro larga tudo e ele vem seguindo Jesus. E aí ele acompanha Jesus 3 anos de ministério. O primeiro seminário que a história nos conta ali nos evangelhos, no Novo Testamento. Agora Pedro passa 3 anos vendo Jesus curar, ouvindo os ensinamentos de Jesus, dormindo na mesma barraca que Jesus, andando pelo deserto com Jesus, vendo Jesus orar e falar com Deus. Agora ele passa 3 anos vendo Jesus Cristo conversar com as mulheres, com a classe excluída, vendo Jesus atravessar a província de Samaria. Agora passa um filme na vida de Jesus, de Pedro vendo Jesus Cristo realizar milagres, sinais e prodígios. E ele chega à seguinte conclusão: não aprendi nada. O que Jesus Cristo está me ensinando agora é que eu não aprendi nada. O comportamento de Pedro faz cair por terra tudo o que ele pensava sentir. Mas isso foi importante. Muito mais do que a tristeza de Pedro, isso foi importante para que Pedro tivesse uma mudança de comportamento, uma mudança de perfil diante da sua fé. Quando você olha Pedro no livro de Atos, que é o primeiro livro depois dos evangelhos, é um livro histórico que narra o início, a fundação e o desenvolvimento da igreja cristã. Pedro, dos apóstolos, é o que mais aparece, 57 vezes. Pedro, ele aparece no cenáculo, reunindo os discípulos depois da ressurreição. Pedro, ele aparece curando um coxo na porta do templo. Pedro, ele conduz o culto do avivamento em Atos capítulo 2. Pedro, ele repreende a infidelidade de Ananias e Safira. Pedro, ele lidera a formação de novas igrejas. Pedro, ele pastoreia a igreja de Jerusalém. Pedro está ali presente quando o Espírito Santo desce e há uma conversão de quase 3.000 pessoas. Depois do segundo avivamento de 5.000 pessoas. Pedro prega para o centurião Cornélio. Pedro prega e batiza para o carcereiro. Pedro morre na cruz. Da mesma forma como o seu mestre. O único dos 12 que morreu pregado na cruz foi Pedro. E naquele momento de morte, ele pediu um favor. Ele disse assim: me permita não morrer como meu mestre, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. E segundo a tradição cristã, Pedro morre de cabeça para baixo, crucificado. Queridos, a sua carreira cristã vai mostrar realmente o quanto você ama a Cristo. Pedro, ele tem esse encontro transformador com Jesus depois que Jesus havia ressuscitado. Jesus vai para a praia, e ali na praia, os discípulos pescando, ele acende um fogo, coloca um pão a assar, coloca peixes a assar, e ele fica esperando os discípulos voltarem do mar. 3, 4 discípulos pescando com Jesus, mas Jesus trabalha Pedro e mostra para Pedro que Pedro pensava ser algo que ele não era, mas que era possível ele ter um amor transformador, um amor que levaria ele a ser um grande homem de Deus na história do cristianismo. Dizer que ama é diferente de realmente amar. Porque palavras são frias. Comportamento vai realmente reafirmar se você ama a Cristo ou não. É por isso que nós estamos vivendo um cristianismo com tanta falta de compromisso que temos visto na nossa geração. Um cristianismo em que as pessoas não praticam os ensinamentos de Cristo. Um cristianismo em que a Bíblia se tornou algo obsoleto. Eu sigo na Bíblia o que eu acho que é certo. O que eu não concordo, então, eu não sigo na Bíblia. Pedro passou 3 anos da sua vida enganando o seu próprio coração. Até que no último momento com Jesus, depois que Jesus já havia ressuscitado da crucificação, ele tem um encontro realmente transformador. Até que ele foi confrontado por suas ações, tirando ele daquele Pedro mais ou menos e transformando ele num verdadeiro
adorador. Esse amor que Pedro encontra com Jesus no último momento da sua vida é um amor transformador. Você não pode admitir amar a Jesus menos do que a pessoa que está do seu lado. Você não pode admitir ser um cristão que ama Jesus como qualquer um outro. Você precisa amar mais. E esse amor precisa te levar às últimas consequências com Cristo. Porque o amor de Deus por você levou Ele a se encarnar e a morrer na cruz do Calvário. Mas Ele não te pede isso. A única coisa que Ele te pede é que você o ame mais do que os outros.